Boa noite, igreja, boa noite, visitantes, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando também através da internet, no canal da igreja no YouTube. É com grande alegria que podemos voltar aqui então ao púlpito e rogar a Deus para que essa palavra realmente ela possa sair e voltar, né, fazendo a vontade dele. Antes de qualquer coisa, eu queria orar com os irmãos, considerando também aqui os jovens adolescentes. Tenho certeza que essa palavra também é para eles, para mim, espero que para aqueles presentes aqui também. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade. Não estamos reunidos aqui como um clube, não como um grupo de pessoas, mas como família de Cristo, ó Pai. Que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi cantado, ó Pai, tudo aquilo que foi dedicado e aquilo que ainda há de vir, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Toca corações, muda vidas, Senhor Deus. Fala àqueles a quem Tu queres falar, ó Pai, e faça-se a Tua vontade acima de tudo. É isso que eu te peço e desde já eu agradeço, em Cristo Jesus e através do Teu Espírito Santo. Amém. Há situações em nossas vidas que, às vezes, ocorrem tão lentamente, ocorrem tão devagar, que quando a mudança vem a gente nem percebeu. Às vezes é os filhos crescendo, de repente eles são pequenos, outra hora estão casando, né? É você quando compra uma casa pequenininha, daqui a pouco você vê que a casa está maior, através de muita luta, mas é aquele momento que você percebe que aconteceu. E assim acontece. Coisas que vêm de uma forma tão devagar, tão lenta, mudanças que ocorrem e você simplesmente não vê. Em contrapartida, há aquelas outras situações de pequenas ações, pequenas palavras, pequenos momentos, que parece que colocam a nossa vida de cabeça para baixo, mudam tudo, e eu acho que todos já passamos por isso em algum momento. Recentemente, há 2 dias, um avião caiu, uma cantora famosa morreu, não só ela, mas muitas famílias ali estão lutadas hoje, crianças que até ontem estavam abraçando pai e mãe, e hoje eles estão embaixo da terra. Dias, horas, momentos, segundos. E que nós saibamos aproveitar os momentos. E, jovens, saibam aproveitar o momento de vocês, principalmente com os pais de vocês. Porque um dia eles vão embora. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Momentos ocorrem em que há mudanças. Minha esposa, semana passada, ela caiu e quebrou o braço. Na verdade, foi uma fissura aqui na cabeça do rádio, né? Algo pequeno. Mas é incrível como, às vezes, coisas pequenas mudam totalmente a nossa rotina. E, de repente, eu me vejo tendo que dar banho nas crianças, ajudando minha esposa a tomar banho, passar fio dental nela, porque ela não conseguia passar o fio dental, né? Precisar de ajuda de terceiros para fazer coisas que até então a gente não precisava. Tudo por, unicamente, uma pequena rachadura no osso do braço. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, né? Não sobre o braço quebrado da minha esposa, mas sobre a necessidade de nós, como membros do corpo de Deus, estarmos ajustados, a fim de que nós possamos fazer a boa obra a qual nós somos chamados. E nós devemos estar, então, interligados, saudáveis, para que essa obra possa ser feita da melhor forma possível. Eu peço para que abramos a Bíblia em Tiago, a partir do capítulo 3, nós vamos passear em alguns versículos aqui, no capítulo 4, inclusive. Então, eu peço para que vocês já estejam com as Bíblias abertas. Enquanto vocês abrem, Tiago 3, de 7 a 12, que vai ser a nossa primeira porção da palavra, falar um pouco sobre o que é a Epístola de Tiago. O pastor já pregou bastante sobre isso, mas é interessante nós relembrarmos que essa epístola foi escrita por Tiago, irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago, ele não foi convertido enquanto Cristo estava vivo, mas somente depois de Cristo ter então subido aos céus. Esse rapaz, ele se converteu e logo se tornou um dos líderes da igreja na época. Ele escreve então a epístola de Tiago. Essa epístola é voltada para os judeus que viviam fora da Palestina, né, em regiões estrangeiras. E ela foi escrita então a esses cristãos que enfrentavam perseguição.
muito parecido com o que os jovens e adolescentes enfrentam hoje também. Muitos deles pensavam em abandonar o compromisso de seguir a Jesus Cristo. E estavam acomodados com o mundo ao redor deles, com as ações que ocorriam ao redor deles, com o dia a dia que viviam, com a rotina, então, que eles tinham. Por isso que Tiago incentiva os leitores dessa epístola a enfrentar as tentações com toda a força e a mostrarem os frutos de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Então diz assim essa primeira porção em Tiago 3, de 7 a 12. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Amados, nós percebemos aqui, logo nesse versículo 9, que ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ele aponta então uma contradição. Esses judeus cristãos, a quem Tiago escreve, eles, enquanto judeus, já tinham o costume de adorar a Deus, de fazer suas orações diárias. E é interessante que com essa mesma boca com que eles abençoavam, bendiziam o Senhor, com essa mesma boca eles tinham atitudes, então, de condenar outras pessoas, de tratá-las de uma forma que não deveriam, de ferir, de machucar, de amaldiçoar os outros. Como pode de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água? Nós lembramos lá na Bíblia, na época que Moisés estava saindo então, e o povo estava com sede, e ao beber da água da região que estava ali, a água estava amarga. Isso geralmente acontece porque alguns tipos de minérios que contaminam a água, eles deixam a água com gosto ruim, E a gente lembra então até mesmo das nossas fontes de Igarapé aqui, os olhos d'água de Igarapé. Será que é possível do mesmo olho de água de Igarapé sair uma água boa, uma água potável, e ao mesmo tempo também sair uma água ruim? É difícil, para não dizer impossível. E se isso ocorrer, alguma coisa está errada. Então, ele coloca essa situação. Como pode, então, jorrar dois tipos de água de nossas bocas? Como pode prover tanta diferença de palavras de um mesmo lugar? Jesus ensinou que as palavras, elas expressam bem o que está no nosso coração. A palavra, ela não sai daqui, ela começa aqui. Se comentários maldosos, intrigas e fofocas fazem parte do dia a dia de alguém aqui, de alguém que nos vê, pense bem o quanto contaminado pelo pecado está seu coração. Quando você está sob pressão, quando você bate o carro, quando você bate o dedinho na quina da mesa, quando você arrala o joelho, quando você tira uma nota baixa, quando alguém então fala alguma coisa de ruim para você, o que sai da sua boca? O que você diz? É interessante porque as palavras são uma forma prática e servem de termômetro para medir a nossa condição espiritual. É uma forma bem prática de dizer como nós estamos. Você quer saber como você está espiritualmente? Lembre aquilo que você tem falado no seu dia a dia. E você então terá um exemplo de quem você está sendo como cristão, quem você está sendo como pessoa. Precisamos lembrar que Deus leva muito a sério as nossas palavras. Tem gente que acha que é bobagem. Você xingar alguém, você amaldiçoar alguém, falar uma palavra maldita, uma palavra mal falada para alguém, e simplesmente depois achar que está tudo bem. A pessoa esquece, é normal. Mas Deus não trata dessa forma. Porque Ele fala que dessas palavras nós daremos conta quando estivermos diante dEle. Daquilo que nós falamos, Deus
nós teremos que dar conta quando estivermos diante de Deus. Isso está lá em Mateus 12, 36 e 37. Então, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você fala para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para as outras pessoas, porque Deus vai trazer isso, e Deus vai considerar isso. Você pode esquecer, mas Ele não vai esquecer. Se queremos mudar o conteúdo do que sai na nossa boca, será que eu vou ter que lavar com sabão, como fazia antigamente, né? Com as crianças? Não. Porque, na verdade, a mudança ela tem que primeiro começar no coração. E esse coração precisa, então, ser alimentado diariamente com a palavra de Deus. E, então, devemos permitir que o Espírito Santo controle esse órgão tão difícil que é a nossa língua. Mas tudo começa no coração. Continuando a nossa leitura, em Tiago 3, de 13 a 18, nós lemos o seguinte: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu procedimento em humildade e de sabedoria. Mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz, para aqueles que promovem a paz. Você é um promotor de paz na sua casa? Você é um promotor de paz na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Ou você é aquele que, quando está pegando fogo a fogueira, você joga mais diesel, mais gasolina? Quem é você? A verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus, porque, conforme nós lemos, ela é pura, e essa é a característica básica para todas as outras que seguem, como a gente acabou de ler. Ela é uma sabedoria santa, assim como o próprio Deus é santo, e se ela vem de Deus, automaticamente ela é santa também. A sabedoria ela é pacífica, pois a sua aplicação tem a finalidade de resolver conflitos e não de ganhar uma briga. Quantas vezes podemos estar com minha esposa, sua esposa, e a gente está ali com um problema e a gente, em vez de tentar resolver, a gente quer ganhar uma briga, quer ver quem é que tem mais razão. E o problema continua, e no final o marido vai dormir na sala e a mulher no colchão, porque estão brigados. Não foram resolver o problema, foram simplesmente medir forças para ver quem ganhava a briga. E isso não é uma sabedoria que vem de Deus, pelo contrário. Ela também é uma sabedoria amável, porque é gentil, mansa e não trata os outros com sentimento de superioridade. A sabedoria divina, ela é compreensiva, porque ela sabe ouvir com humildade, ela é cordial. Ela trata com misericórdia, pois mesmo quando está com a razão, não pisa no outro. Mas ela é usada com amor. Essa sabedoria divina ela é carregada de bons frutos, porque ela promove o quê? A edificação e não a ruína. Ela é imparcial, porque não faz discriminação de pessoas. Ela não trata diferentemente se você é pobre, se você é rico, se você é mulher, se você é homem. E por fim, a sabedoria divina ela é sincera, pois a sua aplicação não é fingida, ela não tem segundas intenções, ela é transparente. Essa então é a sabedoria divina. E a partir do versículo 14 nós vemos um outro tipo de sabedoria, a sabedoria terrena. Eu apelidei ela aqui de esperteza. Para mim ficou mais entendível assim, né? Sabedoria terrena, sabedoria é esperteza, e ela é regida, diferente de Deus, ela é regida pelo diabo. Ela é marcada por inveja e ambição egoísta. É a sabedoria que esse mundo tanto idolatra. Se resolvemos seguir essa sabedoria que não é divina, essa sabedoria mundana, que é regida pelo diabo,
nós teremos como ferramenta o quê? A arrogância e a competição. Sempre eu vou estar querendo para mim, e vou estar competindo com as pessoas, porque eu não quero que aquela pessoa se dê bem, eu quero me dar bem. E eu invejo se alguém, então, conseguir algo melhor do que eu. E o uso delas, né, essa arrogância e a competição, com o tempo, deixará pelo caminho um rastro de rivalidade e relacionamentos quebrados. Eu tenho usado muito aqui, né, a questão de casa e do trabalho, porque são os ambientes onde nós, muitas vezes, mostramos quem realmente somos. Mas quantas vezes nós não temos quebrado relacionamentos em casa, ou então no trabalho, porque nós adotamos então a sabedoria mundana em vez da divina. E você lá na frente, olha para trás, mesmo com as suas conquistas ambiciosas, e você vê, perdi meu lar, perdi minha esposa, perdi meus filhos. Pessoas que eu pisei, hoje estão na amargura, porque eu, através da minha atitude egoísta, consegui o que queria, mas no final de nada valeu. De nada vale você destruir vidas para conseguir, então, algo através da arrogância e competição. Infelizmente, essa sabedoria divina, não, essa sabedoria diabólica, ela também está na igreja. Pessoas têm praticado ela na igreja. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que aparentemente se revestem de uma armadura de piedade, mas que empunham em suas mãos essas armas da sabedoria mundana. Tem uma aparência cristã, mas as suas atitudes não são cristãs. E em nome de Deus, ainda tem coragem de colocar, em nome de Deus, buscam a sua própria glória, focando reconhecimento, focando popularidade, focando muitas vezes cargos na igreja, poder, ou qualquer outra coisa, menos o genuíno engrandecimento do nome do Senhor, menos a glória do Senhor. Sempre a sua glória, fingindo que é para Deus, mas sempre para si a glória. Por outro lado, a partir do momento que nós praticamos a sabedoria divina em um mundo regido pelo mal, e eu tenho certeza que os jovens e adolescentes abordaram bastante isso, talvez usar a sabedoria divina nesse mundo não nos traga muitos privilégios e prestígios. Em compensação, nós teremos a oportunidade de edificar a vida de muitas pessoas através do amor de Cristo, sem praticar ofensas, sem criar divisões, mas exalando o doce perfume de Cristo e sendo testemunhas do seu grandioso amor pela humanidade. O Evangelho de Deus, nós proferimos com nossa boca, lendo a palavra, mas muitas pessoas do mundo vão ler o Evangelho primeiro através de nossas vidas. E será que nós realmente temos transmitido para essas pessoas o Evangelho de Cristo, através daquilo que vivemos, daquilo que falamos? Fica o questionamento para a gente. Porque se elas não leem a Bíblia, elas primeiro vão ler a sua vida. E se através da sua vida elas enxergarem a Cristo, fica muito mais fácil de elas realmente entenderem quem é o Salvador desse mundo. Tiago 4, de 1 a 3, continuando nossa leitura agora no capítulo 4, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Veja aqui, cobiça, orgulho, para mim, meu umbigo. Esses cristãos, para quem Tiago aqui escreve, eles faziam guerras, criavam disputas para realizar os seus desejos pessoais. A igreja tinha se tornado um campo de batalha. Tiago via uma epidemia de mundanismo entre os cristãos a quem ele escrevia, porque
o mundo começava a entrar na igreja. E ele fala, inclusive, do efeito desse mundanismo na vida de oração dessas pessoas. Quando o mundo começa a entrar em nossas vidas, uma das primeiras coisas que é afetada é a nossa oração. Você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar. E aquilo que no início parece fazer falta, depois não faz tanta falta. E você começa a conviver de uma forma como se Deus não existisse. E ele fala sobre isso. Dessas pessoas, elas não tinham o que realmente precisavam, porque não pediam a Deus, ou então, quando elas pediam errado, por isso não recebiam. Os seus pedidos, as suas orações estavam manchadas de egoísmo. Eu, meu, para mim, eu quero, eu preciso. Eu comparo isso a uma criança pequena, né? Eu tenho um de 1 ano já. Tudo ele coloca na boca. Se ele está com uma pilha na mão e eu vou tirar essa pilha, ele vai chorar. Mas nem por isso eu vou dar a pilha para ele. Papai, me dá a pilha. Toma, meu filho. Eu não vou dar para ele, porque eu sei a desgraça que vai acontecer. Da mesma forma, às vezes nós pedimos coisas para Deus de uma forma tão insensata, tão impensada, que Deus, sabendo lá na frente que a gente vai quebrar a cara, Ele não dá para a gente. E a gente, em vez de agradecer a Ele, de repente, por nos livrar de problemas que nós nos colocaríamos, nós acabamos praguejando. Por que, Senhor, eu não tenho? Por quê? Porque muitas vezes nós pedimos errado, nós pedimos mal, nós pedimos algo para mim, quando na verdade, muito do que Deus dá, é para eu poder abençoar outros. Sabiam disso? O que Deus dá para você é para você abençoar outros. E hoje muitos cristãos não têm se comportado diferente desses a quem Tiago escreve. As coisas se repetem. Uma ambição egoísta que leva a fazer o que for necessário para conseguir o que quer, esquecendo de Deus, ou então, quando lembrar dele, é para fazer pedidos a fim de satisfazer os prazeres pessoais, e não para alcançar os propósitos de Deus. Como eu já falei, o que Deus te dá é para dividir. Você lembra dos talentos? Os talentos não são para ser enterrados, os talentos são para ser usados, e usados para a glória de Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Tiago continua falando no capítulo 4, versículo de 4 a 10. Infiéis, não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Vejam, não tem meio termo. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. A gente tem que lembrar que o adultério, na verdade, ela não se restringe à traição de um marido por uma mulher ou vice-versa, namorado ou uma namorada. O adultério é muito mais do que isso. Adulteramos quando tiramos os olhos de Deus e passamos a flertar, ou então a passear com o mundo, quando nos deixamos envolver pelos seus encantos, e esse mundo tem muitos encantos. Infelizmente, você deve conhecer alguns cristãos que já pularam há muito tempo essa fase da paquera com o pecado, e hoje vivem um relacionamento íntimo com ele. Andam como o mundo, falam como o mundo, agem como o mundo. É interessante porque uma coisa reincidente que a gente tem ouvido muito aqui, jovens e adolescentes, talvez vocês conheçam ou até estejam fazendo isso. Quantos jovens e adolescentes têm se afastado da igreja porque têm amizades homossexuais e preferem dizer, não, mas
mas meu amigo, eu gosto muito dele, eu acho que não tem nada de errado em ser homossexual, não tem problema. Então, eu prefiro continuar com amizade do que fazer aquilo que a Bíblia me ensina a fazer. Porque é bem claro o que nós lemos aqui. Se eu tenho amizade com o mundo, eu tenho inimizade com Deus. Não tem meio termo. Por mais que hoje tentem se colocar uma capa diferente, mas, gente, o homossexualismo é pecado, é bíblico. É bíblico. Não estou dizendo que agora você vai botar o dedo na cara de homossexual e vai começar a condenar ele, ser uma pessoa ruim com ele, não. Você vai continuar perto dessa pessoa, mas com uma diferença. É para mudar a vida dela. O seu propósito é evangelístico. Veja a mudança, né? Em vez de você ser um influenciado, você se torna um influenciador. É isso que Deus nos ensina. Mas, infelizmente, muitos crentes têm se deixado levar pelo mundo, pelas amizades do mundo, e Deus tem sido deixado de lado. Aparentemente, esse tipo de gente, que hoje está envolvida com o mundo, até parece conseguir conciliar uma vida dupla, com um pé na igreja e outro pé no mundo. Consegue viver lá fora e consegue viver aqui dentro, aparentemente. Mas veja que no versículo 4, Tiago deixa bem claro que se aliar ao mundo é guerrear contra Deus. A partir do momento que você está de mãos dadas com o mundo, tenha certeza que Deus não está contigo. A igreja pode até pensar que está, mas Deus sabe que não está. A gente se engana, mas não enganamos a Deus. O Espírito de Deus que habita no homem convertido, espera que nós tenhamos o quê? Uma comunhão íntima com Ele. E uma vida cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, quando nós traímos o relacionamento com Deus, eu estou dizendo aqui que nós, sendo cristãos, não estamos livres de não paquerarmos com o pecado, mas nós, quando fazemos isso, o que acontece? Deus espera que nós voltemos para Ele, que nós retornemos o quanto antes ao primeiro amor, com o espírito de humildade e arrependimento sincero. E a pergunta que fica para mim e para você: você tem sido fiel a Deus ou tem namorado com o mundo? Pedidos de perdão acompanhados de constante retorno ao pecado não são marcas de um arrependimento genuíno. Entenda o seguinte: se você peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, tenha certeza que você, na verdade, não está arrependido. Você está brincando. Porque o verdadeiro arrependimento, verdadeiro pedido de perdão, gera... Estou falando certo? O arrependimento genuíno, né, traz mudanças de vida. E se você não está mudando, será que você realmente se arrependeu? Talvez hajam pessoas aqui, talvez hajam pessoas vendo a gente aqui na internet, que precisem parar de se enganar e tomar uma verdadeira decisão quanto a isso. Repetidamente, o pastor Jorge Max tem pregado a respeito disso. Se você está na igreja hoje, você não quer se arrepender, você é rebelde, por que você continua vindo para a igreja? Não se engane, não engane os outros. Óbvio que a gente quer que, na verdade, você tome a decisão positiva, né? De vir adorar a Deus, de realmente se voltar para Deus. Mas pare de se enganar. Pare de se enganar. Tiago 4, 11 e 12 diz o seguinte: irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? A gente está até estudando esse livro, né? Sobre julgar. Mas será que a gente tem tido o verdadeiro entendimento de como fazer esse julgamento? Falar mal, fofocar dos outros é uma coisa muito popular. No Brasil é quase esporte, né? E sempre foi assim. Não é à toa que o BBB está indo aí para a temporada 20, 21, porque é só fofocagem. É só sobre isso.
assuntos inúteis sobre a vida dos outros. Mas não é porque ele é bem aceito na sociedade, não é porque a fofoca e o falar mal dos outros é aceito na sociedade, que Deus irá aprovar isso no meio dos cristãos. Não é por isso que Deus vai fazer o que? Vista grossa dentro da igreja. Pelo contrário, olha só o que diz Levítico 19, 15 a 16. Não andarás como mexeriqueiro, essa parte que eu quero destacar, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Ou seja, língua grande já tinha desde muito tempo, né? E continua hoje. Por isso Deus fala, não seja fofoqueiro. Infelizmente, para alguns cristãos, fofoca, mexerico e intriga são verdadeiros ministérios. Estou sendo irônico, tá, gente? Tem gente que trabalha isso na sua vida como se fosse um ministério. São tão ativos que até outros ministérios da igreja. Pois trabalham de segunda a segunda, falando do outro. E não querem ficar sozinhas. Às vezes, mesmo sem perceber, essas pessoas começam a regimentar mais gente. Começam a trazer mais gente para dentro da história. Fulano, bora orar pelo fulano. Por que a gente vai orar pelo fulano? Porque ele fez isso e daqui outro. Aí usa a oração como desculpa, né? Mas ninguém tem coragem de chegar no irmão lá que está pecando para poder confrontar ele de uma forma positiva. Isso é fofoca. Isso contamina, isso contagia. Se você não cuidar, você já está dentro. E convenhamos, é muito fácil fazer parte desse grupo. Você nem precisa suar, basta não fazer nada, apenas criticar e julgar o trabalho dos outros. Esse ministério é muito fácil você trabalhar com ele, é só falar mal dos outros sem fazer nada, é só falar mal do trabalho dos outros. É até ironia, né? Porque às vezes nós condenamos o pecado dos outros pecando, porque a gente está fofocando sobre o pecado dos outros. Olha, você viu fulano? Fez isso. Olha, e tu está pecando também, né? Tão igual contra ele. E até mais, porque você está sendo covarde, que você não tem coragem de chegar com o irmão e confrontar o irmão, porque a Bíblia fala isso, a gente tem que confrontar. E nós não confrontamos. Nós ficamos aqui, na retaguarda, só detonando. Mas quem é que chega lá e confronta? Quem é que faz aquilo que a Bíblia fala para fazer? É difícil, mas é necessário. Amados, nós não podemos ser inconsequentes e fazer da difamação um passatempo, achando que é um hobby inofensivo falar mal dos outros. A difamação é capaz de destruir pessoas e relacionamentos. Quantas pessoas já não cometeram suicídio por fofocas que foram comentadas, e até mentiras que nem eram verdade? E tem gente que acha que isso é brincadeira, falar da vida dos outros. E também, isso é uma imagem clara de alguém que tem o coração orgulhoso. É difícil até mesmo a gente pregar aqui sobre isso, porque essa mensagem, para um difamador, para alguém que fofoca, é difícil essa pessoa entender que é para ela, porque o orgulho é tão grande que ela não consegue enxergar que ela é fofoqueira. Sabia disso? Eu posso estar falando aqui, a pessoa ser fofoqueira, ela não vai entender isso, porque ela não acha que ela é. Eu tenho que entender que se eu espalho críticas negativas, eu concluo que estou certo e os outros errados. Eu tenho que entender que basta observar, na maioria das vezes, esses julgamentos deixam Deus à parte. Essas pessoas, quando vão julgar, elas não julgam com as leis de Deus, elas julgam com as leis próprias, daquilo que elas acham ser correto. Olha, está vendo fulano, está fazendo isso. E às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, e ela acha que até é pecado e às vezes nem é. Mas por quê? As leis próprias dela. Ela se torna o quê? Legisladora, ela começa a construir suas leis, e ao mesmo tempo ela se torna juiz. Mas só existe um legislador e um juiz, que é Deus. Será que você está tentando se colocar no lugar de Deus? Então Tiago lembra que apenas Deus pode legislar, aquele que cria as leis e diz o que é certo e o que é errado, e Ele também é o juiz a quem todos prestaremos conta no dia em que formos levados à sua presença. Quando julgamos o próximo de acordo com uma lei pessoal, uma lei que eu crio, e espalhamos comentários duros
daquela pessoa de quem nós falamos, nós ocupamos um lugar que não é nosso, de juízes. Por fim, o texto nos chama a ter uma atitude humilde, de nos colocarmos debaixo da autoridade de Deus, em lugar de nos exaltarmos enquanto nós rebaixamos as outras pessoas. Esse tipo de gente, às vezes, para se sentir grande, tem que colocar os outros para baixo. E nosso papel não é apontar o dedo, mas é estender a mão àqueles que precisam. Pessoas que criticam, muitas vezes são aquelas que vão te procurar depois. Eu acho que muitos crentes aqui já devem ter essa história na vida, né? De gente que às vezes critica muito você no trabalho, critica, que fala mal, mas no aperto, adivinha quem é a primeira pessoa que elas vão procurar? Você. Né? A necessidade então de nós nos mantermos fiéis a Deus, porque nós como cristãos, nós somos referência no lugar onde nós estamos. Quer testar isso? Faça 10 coisas certas, faça uma errada, eu tenho certeza que as pessoas vão botar errada, porque elas estão de olho na gente. E a necessidade, viu, jovens e adolescentes, de vocês serem luz no meio onde vocês estão, porque por mais que vocês pensem que não, muita gente olha para vocês. E quando vocês falham, vocês muitas vezes não falham só para vocês, mas vocês se tornam pedra de tropeço para muitas pessoas. Então, cuidado. A responsabilidade de vocês é muito maior do que vocês pensam. Muito maior. Porque não envolve só a vida de vocês. Envolve talvez a vida de muitos amigos que vocês tenham, que podem conhecer a Cristo ou não através da sua atitude, através daquilo que você fala ou daquilo que você faz. Uma pergunta: se você está vivendo hoje na sua casa, no seu trabalho, na igreja mesmo, algum tipo de conflito, um círculo de amizade, você já parou para identificar se da sua parte o que tem alimentado esses conflitos são desejos egoístas? Ou será que você tem um zelo correto da palavra de Deus? Porque eu lembro também uma outra palavra do pastor Max, ele fala, né, que em muitos ambientes nós temos que haverá conflito, porque o bem não convive com o mal. Então você como cristão, você tem que se colocar como cristão para que o mal seja combatido. Na escola isso acontece muito. Muitos professores falam contra Cristo, falam contra Deus, e nós temos que nos levantar e com autoridade de cristão, falar que eles estão errados. Isso vai criar um conflito. Nem toda paz necessariamente é algo bom. Porque a paz, se nós temos paz hoje com o mal já nos dominou. E nós precisamos combater isso. Então, mas a pergunta que fica é, será que o conflito que você tem hoje na sua casa, por exemplo, é porque você está querendo que Deus domine, que Deus realmente seja Deus ali dentro? Ou será que você não está tendo conflito com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, porque você tem um desejo egoísta? Isso causa então uma intriga ali. Eu já falei isso uma vez e vou repetir de novo. Tem um livro que eu gosto muito dele, se chama Se Eu Começasse a Minha Família Outra Vez. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Tem um capítulo lá que é um capítulo muito interessante, que ele fala assim: se eu começasse minha família de novo, né, eu pararia de orar pela minha família. Estranho, né? Eu pararia de orar pela minha família. Por que isso? Aí eu fui verificar o capítulo. Ele fala o seguinte: ele como autor tinha algumas dificuldades em casa, alguns conflitos em casa. E ele orava para Deus: Senhor, muda minha esposa ela retruca muito, ela fala demais. Senhor, muda meus filhos, eles às vezes são complicados, eles respondem e tudo mais e tal. E ele orava e as coisas não mudavam, ele orando pela família dele e as coisas não mudavam. Até que em determinado dia ele pensou: eu vou parar de orar por eles. Não que ele na verdade deixasse de orar, né? Mas ele colocou em foco ele. E ele começou a orar mais por ele. Senhor, muda a minha vida, Senhor. Se eu tenho sido motivo de conflito aqui em casa, muda a minha vida, Pai. Se as minhas atitudes não têm agradado, se as minhas atitudes têm feito eu brigar com a minha esposa, com meus filhos, muda, Senhor. E por incrível que pareça, as coisas mudaram em casa. Por quê? Porque esse homem tinha uma trave no olho e queria tirar o cisco do olho do outro.
Então, talvez, amados irmãos, visitantes e você que está conosco na internet, seja bom você perguntar se o conflito que você vive hoje, será que realmente é culpa de outra pessoa? Ou será que você não é aquele que está criando o conflito? Vale a pena a gente perguntar isso para Deus. Para que Deus, então, escavaque nossa vida, né? Realmente mostre aquilo que é verdadeiro, que às vezes a gente tem coisas na nossa vida que nós achamos que é de Deus e não é. Coisas que parece que estão na Bíblia, mas não estão. E a gente acaba criando as nossas próprias regras, quando na verdade Deus fala outra coisa. Nossas motivações, às vezes, são erradas. As atitudes podem até estar certas, mas as motivações erradas. Então, a necessidade de sempre estarmos nos colocando diante de Deus, para que Deus mude nossas vidas. E, consequentemente, também a gente vai orar pelos outros, mas orar para que Deus mude nossas vidas. Por outro lado, se você gosta de brigar, se você gosta de discutir, de ter razão, pensa comigo, será que vale a pena mesmo ganhar uma discussão, mas entristecer a Deus e quebrar relacionamentos? Será que vale a pena gastar um tempo precioso elaborando argumentos e contra-argumentos para atingir o irmão em Cristo, usando palavras e atitudes ruins? Será que vale a pena perder tanto tempo com isso? Por fim, que tipo de sabedoria tem iluminado a sua estrada, a estrada da sua vida? Será que é a sabedoria de Deus ou é a do mundo que é regida pelo mal? Só existem esses dois tipos de sabedoria. E você está sendo guiado por uma delas hoje. Qual é que tem te guiado? Precisamos lembrar que uma igreja sadia, que um corpo de Cristo sadio, depende de membros sadios. E cada um de nós, salvos em Cristo Jesus, somos um membro desse corpo. Falei no início, sobre o braço quebrado da minha esposa. E eu fico pensando, quantas feridas será que aqui na igreja nós precisamos sarar? Quantos ossos trincados será que precisam ser trabalhados? Quantos relacionamentos aqui precisam ser restaurados? De irmãos, marido e esposa, pais e filhos, amigos. Não vale a pena, a gente continuar muitas vezes colocando um band-aid em cima de um câncer. Simplesmente vir para a igreja e achar que está tudo resolvido. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. E o que Ele fala? E o que nós lemos na Bíblia? De que adianta nós ceiarmos ao Senhor, nós darmos honra e glória a Ele, mas nós estarmos em conflito com os nossos irmãos? Deus não vai aceitar o nosso louvor, porque nós estamos sendo hipócritas. Um relacionamento autêntico com Deus também é baseado num relacionamento autêntico com o meu próximo. E por mais que doa, e por mais difícil que seja, eu te encorajo a ser o primeiro a dar o passo. Porque muitas vezes nós esperamos, não, mas eu estou esperando o fulano fazer isso por mim. Eu muitas vezes sou aquele que fui o atingido, e eu fico esperando para que a pessoa chegue em mim, e às vezes a pessoa nunca vai chegar. Seja o primeiro a dar o primeiro passo. Mesmo que você esteja certo, mas seja o que resolve o conflito, e não aquele que o sustenta. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não sei se falaram para ti, Rogério, sobre a música, falaram? Tem uma música muito bonita, eu acho muito bonita ela, e ela resume muito bem aquilo que a gente está falando aqui. Vocês devem lembrar, ela começa assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Cristo é em nós. Faz tempo que eu não ouço essa música, não sei se de repente tocaram e eu perdi, mas eu acho que ela faz um bem tão grande para a gente. E talvez seja o momento de a gente também se encorajar, e de repente você tendo dificuldade com alguém aqui, de você pedir perdão para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo. Curar as feridas que muitas vezes estão expostas há tanto tempo que por orgulho a gente não trata. E como isso influencia a igreja negativamente. Como que projetos às vezes são travados porque há pecado no povo de Deus, por meio de fofoca, por meio de dissensão, e a gente não trata. Meus irmãos, Deus quer derramar uma chuva de bênçãos, e nós às vezes seguramos isso, porque nós estamos em pecado. Mas em nome de Jesus,
que essa palavra realmente possa tocar o seu coração, que o Espírito possa te atingir. E que se você tem conflito com alguém hoje, que você saia daqui buscando essa cura, a fim de que o nosso compromisso com o nosso irmão seja então restaurado e Deus seja exaltado e glorificado. Amém?